Hoje eu queria comentar com vocês ou falar para vocês uma pergunta que raramente me fazem. Eu não sei se é por conta da minha profissão, eu não sei se é por conta das pessoas verem o meu jeito de ser, mas no dia a dia, essa pergunta que eu vou falar para vocês, poucas pessoas fazem para mim. E eu queria compartilhar com vocês, porque isso me veio no decorrer dessa semana e eu queria compartilhar com vocês essa ideia. A pergunta que poucas pessoas me fazem é: Hugo, tá tudo bem com você? Eu não sei se é porque eu lido com muitos problemas das pessoas e eu acabo perguntando sempre como a pessoa está e a pessoa às vezes acaba embalando e perguntando sobre a vida dela. E eu tomei um cuidado e às vezes teve um atendimento até em especial que eu fiz e a pessoa chegou para mim e falou assim: Hugo, antes de começar, como você está? E eu achei aquilo de um carinho enorme, achei aquilo de uma consideração enorme, só que aquilo me despertou algo que eu queria compartilhar no nosso Respiro da Quinta de hoje, que é, além de eu perguntar para vocês como vocês estão, mas eu gostaria que vocês pensassem o quanto que às vezes você tem perguntado isso para o outro. Às vezes a gente tem uma dificuldade de ter um momento de talvez escutar o outro, de querer saber como o outro está. E às vezes, gente, a gente está bem. Às vezes a gente tem a possibilidade de estar contribuindo com aquele outro que às vezes pode não estar tão bem assim. Se você não está legal, eu peço que você não faça isso, porque às vezes você não vai conseguir escutar aquele outro com uma certa verdade ou com um certo interesse. Então não vai dar certo. Mas se você está se sentindo bem e você acha que você está com a possibilidade ou uma disponibilidade de perguntar simplesmente como o outro está, faça. Porque de uma certa maneira você pode fazer uma diferença na vida do outro, porque você pode às vezes não ter a palavra certa para aquele outro, não saber o que posicionar aquele outro, ou como posicionar aquele outro, né, ou alguma informação relevante, mas de uma certa maneira aquela outra pessoa vai se sentir acolhido, e às vezes aquilo já vai fazer uma grande diferença. Eu nunca me esqueço quando eu trabalhei uma época no necrotério, e eu fazia um atendimento aos familiares das pessoas que faleceram. E eu nunca me esqueço de um senhor que tinha perdido a sua esposa há, não sei lá, eles estavam juntos há mais de 40 anos facilmente. E eu me apresentei, fiquei ao lado dele e perguntei para ele se ele, né, precisava de alguma coisa, ele disse que não. E falei que estava ali. Ele ficou o tempo todo ali esperando aquela questão de retirada do corpo, aquela questão toda burocrática envolvendo a perda da sua esposa. E no final eu fiquei apenas próximo, mas não interagi com ele porque ele pediu esse momento de distanciamento, ou esse momento para ele refletir sobre as questões da própria vida. Só sei que no final, antes dele ir embora, ele veio e me deu um abraço. E ele falou: obrigado por respeitar o meu tempo, obrigado por respeitar o meu silêncio. Eu me coloquei à disposição, eu quis saber como ele estava e ele enfim, ficou naquele ponto, mas ele percebeu que eu estava ali. Então, às vezes você perguntar para o outro como estava é uma maneira de você perguntar ou de você falar para o outro: eu estou aqui. Às vezes a gente não vai poder resolver a vida do outro, mas às vezes o fato de estar ali já ajuda muito. Então, que você possa, talvez, se você tiver essa condição, ser empático também com o outro, porque eu acredito que às vezes, né, muito sofrimento se dá ou a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, às vezes estando próximo ou perguntando simplesmente como ela está e tendo talvez um pouquinho de empatia de escutar, porque às vezes você pode não falar nada, mas aquele escutar vai fazer uma grande diferença, tá bom? E contem sempre comigo e sempre vou querer saber como você está. E vou sempre também querer saber como eu posso fazer o meu melhor para poder contribuir com vocês, tá bom? Se esse vídeo fez algum sentido para você, eu peço que você encaminhe para os seus colegas, curta, compartilhe e também não deixe
de se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque eu acredito que são mensagens que fazem a diferença, pelo menos é o que eu tenho recebido do pessoal falando, e são às vezes respiros diários, são situações diárias para uma pausa, para que você possa refletir sobre a sua vida e também, às vezes, como você está lidando com o outro, tá? Que você tenha um excelente final de semana. Um forte abraço.